O negócio é o seguinte, vocês já ouviram falar no termo Barnabé? É assim que se chamava funcionários públicos antigamente, lá na primeira metade do século XX. Mas, eventualmente, eu acho o nome engraçado, eu resgato esse termo para me referir a funcionários públicos, não os mais eficientes, modernos, mas aquele tradicional que faz seu concurso ou é nomeado por alguma circunstância da vida e se acomoda no seu local de trabalho. Aquele que, tradicionalmente, chega de manhã, põe seu paletó, vai dar uma volta e volta na hora de tirar o paletó. Não estou generalizando, mas existe sim essa caricatura de certos funcionários públicos ou certos grupos do funcionalismo público brasileiro. Brasileiro? Não, mundial. Nós vamos falar agora sobre trapalhadas inusitadas, feitas de propósito ou não, por alguns Barnabés internacionais. Vamos lá então? Em primeiro lugar, lógico que a gente tem que dar privilégio às pessoas de mais fino trato da realeza. Quem será que vai abrir o Fora de Curva ou as crônicas do Fora de Curva, mostrando as suas trapalhadas barnabísticas? Nada mais, nada menos do que o príncipe Harry, o filhinho caçula do rei Charles. O que esse rapaz andou fazendo? Ele achou uma menina bonita, norte-americana ou canadense, não me lembro, mas é realmente linda a esposa dele, se apaixonou pela moça, casou com ela, e ela, junto com ele, começou a arrumar algumas tretas contra papai, vovó e irmãozinho mais velho. E dessa confusão ele acabou saindo do Reino Unido, se mudando para os Estados Unidos, onde foi regiamente pago por uma editora para fazer um livro de memórias, falando sobre o que? Fofocas da vida real e fofocas a respeito de si mesmo. Ele ganhou uma grana preta nisso aí, tá dando para sustentar o cara e a esposa nessa brincadeira toda de ficar de mal com o rei da Inglaterra, mas ele acabou mordendo a própria língua. Dentro do livro de memórias dele, que eu não tive a honra ou o tempo necessário para ler por conta de coisas mais interessantes e aprazíveis para fazer, ele simplesmente se entrega, diz que andou tomando uns barburéticos ou barbitúricos, como os chiques falam. E apesar de vários estados norte-americanos admitirem consumo de drogas, isso não é lei federal. E ele, confessando o uso desses produtos que o passarinho não bebe, ele simplesmente se incriminou-se a si próprio. Resultado, agora, semana que vem, do dia 6 de junho, não percam, deve passar em algumas televisões ou no próprio YouTube, o nosso príncipe vai ser julgado pela corte americana e, se for condenado, tchau, tchau. Ele vai ser expulso dos Estados Unidos, deportado, e será que a família dele, especialmente o irmãozinho e o papai, vão aceitá-lo de volta nos castelos britânicos? Vai dar uma treta nisso aí. E a esposa dele, será que vai junto com o príncipezinho voltar à vida de antigamente? Ou vai dar um pontapé nesse membro da realeza e fazer coisas mais divertidas? Ou no Canadá, nos Estados Unidos? Mas aí, gente, não é só os mimados da realeza britânica que andam aprontando. Eu tenho um pouco mais de idade, me lembro quando Charles era príncipe, seus irmãos e irmãs viviam aprontando e envergonhando a coitadinha da Rainha Elizabeth. Mas, tudo bem, Reino Unido é Reino Unido. Vamos então para outro lugar do mundo bem distante, o Japão. Na segunda-feira que passou, o primeiro-ministro nipônico, o Fumio Kishida, mandou demitir o seu filho, o Shotaro Kishida, do cargo de secretário executivo dele próprio. Ou seja, o papai traz o filhinho junto, coloca ele como secretário executivo. Que mimoso, né? Família é tudo. Isso aqui no Brasil seria terminantemente proibido. Imagina se o presidente anterior, Jair Bolsonaro, botasse como seu secretário-geral ou seu chefe da Casa Civil alguns dos seus filhos, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, até o mais novo, não me lembro qual é o nome dele. Não ia dar pé, não iam deixar. Mesmo o atual presidente Luiz Inácio da Silva colocando o seu filho, aquele que era um brilhante negociador, o Lulinha,
como chefe da Casa Civil, não ia rolar também, não iam deixar. Nesse ponto, o Brasil não aceita nepotismo. Mas cultura japonesa é japonesa, nós não temos nada a ver com isso, a não ser fazer umas fofoquinhas de vez em quando. O Shotaro Kishida foi contratado pelo papai, o Fumio Kishida, para ser secretário executivo do governo japonês. O que aconteceu? Lá no final do ano passado, mais exatamente no dia 30 de dezembro, o papai havia saído de casa para seus afazeres primeiro-ministrais, deixa para lá. Mas ele saiu de casa, vamos colocar assim, e o filho, o secretário executivo do primeiro-ministro do Japão, resolveu aproveitar a ausência paterna como qualquer um de nós eventualmente já fez quando papai e mamãe estavam fora de casa. Fazer o quê? Chamar os amigos, ó, não tem pai e mãe em casa, vamos fazer festa. E fizeram uma bagunça, só que a imprensa, que é muito fofoqueira lá no Japão, aqui não é, mas eles são fofoqueiros mesmo, descobriram tudo e denunciaram. Falaram que o filhinho do primeiro-ministro, que é o secretário executivo, não canso de repetir isso, fez festança enquanto o papai não estava olhando. Poxa, mas isso aí aconteceu dia 30 de dezembro. Ele, inclusive, tinha pedido desculpas, nunca tinha feito tal travessura. Disse, papai, não faço mais. Também prometeu, de pé junto ao que me consta, a população japonesa, que não faria mais essa travessura. Mas foram impiedosos, o papai foi rígido, demitiu o moleque que agora está sem emprego de secretário-geral do primeiro-ministro do Japão. Mas será que ele vai ter mais punições? Será que além disso ele não deveria ficar um tempo sem televisão, videogame ou ir no clube brincar com os amigos? Um puxão de orelha nesse filho do primeiro-ministro. Mas agora, gente, para encerrar o Fora de Curva, vamos falar do Barnabé mais Barnabé da face da terra. Antes disso, é claro, não esqueça do seu like, de compartilhar esse vídeo com essa rede de contatos logo depois dele finalizar, é claro, e especialmente para quem não é inscrito, seja aqui muito bem-vindo ao Fora de Curva. Clique na inscrição que tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas aí, quem é o Barnabé mais Barnabé de todos os Barnabés barnabísticos do mundo? Não é brasileiro, não é japonês, não é inglês, não é britânico, é indiano. Um funcionário do governo da Índia estava fazendo, segundo ele, uma vistoria numa represa e resolveu telefonar para alguém. No ato de telefonar, no ato de usar o seu celular último tipo, deu uma topada com alguma coisa aí. Lá se foi o celular para baixo da água. E aí é um celular que aqui no Brasil custaria em torno de R$6.000. E esse funcionário, não admitindo a perda do seu mimo, do seu celular favorito, chamou mergulhadores para procurar o seu aparelho dentro da barragem. Não conseguiram. Aí ele teve que radicalizar, né? Pô, um celular de R$6.000, o favorito, cheio de informações, fotos, Zap Zap, Tinders, outras coisas que a gente não pode divulgar aqui, mas ele teve uma brilhante ideia. Bom, já que os mergulhadores que custam uma graninha não acharam o celular dele, ele fez melhor, vamos fazer o serviço perfeito. Ele mandou simplesmente drenar os 200.000 litros de água dessa represa. E aí, segundo ele próprio, a água estava podre, usou esse argumento para trocar a água da represa com a permissão do seu superior. Só que jornalista e fofoqueiro tem tudo que é lugar, e alguém acabou dedurando o Rajesh Vishwas. Que nome difícil. Indiano tem nome muito original, muito difícil de se falar. Mas é isso mesmo, não tenho coragem de repetir porque eu vou errar. Mas quando viram a travessura que o rapaz fez, o Barnabé do ano, ou Barnabé do milênio, em termos globais, a questão acabou chegando nas autoridades, chegou nos jornais, é claro, e, evidentemente, mediante tal sensibilização, mandaram parar com a operação de busca do celular ou de tirar toda a água, que estava podre, mas não estava. Para ter uma ideia, gente, o prejuízo que esse cara fez, esse Barnabé fez, a represa tem 4,5 metros de profundidade. Usando bombas a diesel, ele já tinha tirado cerca de 2 metros de nível de água. Isso mais ou menos, segundo estimativas dos próprios indianos, dava para irrigar na boa
1.500 hectares. Imagina o país em que a água, durante vários períodos no ano, é um recurso escasso, as represas existem. Para armazenar essa água, tem que lidar com um prejuízo desses. Esse cara, assim, fez a pior das barnabices que pessoalmente eu ouvi falar. Você tem alguma coisa pior que um servidor público, não só aqui do Brasil, mas de todo mundo, tenha feito contra a própria sociedade? Deixe um recado aqui que eu reproduzo no Fora de Curva.